A história começa à noite enquanto chovia torrencialmente. Vemos um grupo de pessoas reunidas em um funeral e aqui no velório está um menino cheio de raiva e fúria enquanto uma menina o abraça enquanto olha para a lápide e se lembra do que aconteceu. Vemos dentro da mente do menino como um homem chamado Howard está prestes a morrer, mas quando o menino se aproxima para tentar ajudá-lo, ele chama o menino pelo nome de Rei White, que também é nosso protagonista principal. Howard avisa Rei e diz que ele deve sobreviver a isso não importa o que aconteça, mas logo depois que ele disse isso Howard é então destruído e logo depois Rei rapidamente vira a cabeça para o lado e vê uma mulher deitada no chão que também parece estar morta. Então Rei grita furiosamente e libera um grande poder que faz seus olhos e cabelos congelarem e também causa um gigante domo de gelo ao redor deles enquanto o domo de gelo se forma ao redor da área. Outra pessoa é vista ao longe observando o menino usando seus poderes e testemunhando o Rei usando suas habilidades de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. Depois que o domo esquenta começa a desaparecer e Rei é visto segurando mulher em seus braços. Mas tudo isso era uma lembrança do futuro e antes que tudo isso acontecesse, vemos um jovem Rei White começando seu primeiro dia de ensino médio e temos uma mudança de cenário. Rei está chegando pela primeira vez na nova escola chamada Academia de Feiticeiros enquanto ele entra para por um momento para olhar o mapa da escola e tenta localizar o auditório já que ele se perdeu e ainda não sabe onde ele está enquanto ele para olhar o mapa da garota de cabelos verdes esbarra nele e quase cai mas antes que ela o faça Rei consegue pegar a mão dela bem a tempo. Além disso ele se desculpa fazendo a garota corar mas ela diz para ele não se preocupar depois Rei explica para a garota de cabelos verdes que ele é apenas um novo aluno e é seu primeiro dia aqui então ele não conhece o lugar. Muito bem, logo depois duas outras garotas atrás delas mencionam que os novos alunos já visitaram a escola há 2 dias e todos eles já foram embora depois do passeio pelo prédio mas a outra garota diz a eles que ela tinha acabado de ouvir que também haveria outro novo aluno hoje mas o motivo dele para chegar atrasado era porque esse aluno não era um verdadeiro feiticeiro ou um aristocrata ele era simplesmente um estudante comum e eles estão falando sobre Rei depois de ouvir essas palavras a garota de cabelos verdes fica surpresa com isso e também fica muito chateada com Rei e disse que não esperava que alguém com sua herança estivesse perto dela, especialmente tocando e diz a ele para soltar os outros. Todos olham para ele com vergonha e o encaram incrédulos, pois esta foi a primeira vez que um garoto normal sem experiência em magia foi autorizado a entrar na escola depois que um grupo de garotos se aproximou dele do grupo um garoto nobre orgulhoso e boca grande chamado Albert. No entanto, apesar de sua atitude rude, Rei ainda tenta ser amigável com seus colegas e tenta apertar sua mão, mas Albert joga sua mão para longe, dizendo que esta é uma escola apenas para os nobres ou pelo menos ser descendente da família de um nobre feiticeiro e como Rei não pertence aqui. Albert fica confuso e pergunta a Rei como ele conseguiu estudar aqui e exige que ele diga quais cordas ele puxou para entrar em tal lugar de nobreza. Rei responde dizendo que seu único desejo era aprender algo desta academia e não incomodar ninguém, mas essa resposta incomoda muito Albert, então ele tenta lutar com ele. Mas antes que ele entregue outro golpe ele é interrompido por uma garota querida que parece ser conhecida por todos os alunos da escola e é aparentemente uma poderosa maga de primeira classe chamada Amélia Rose ela diz a Rei e a Albert para pararem imediatamente Rose se apresenta a Rei ela é filha de uma das famílias de feiticeiros mais poderosas do mundo. A cerimônia começa e dá as boas-vindas a todos os novos alunos da academia e o anfitrião do evento faz uma apresentação e ela diz a todos que a Academia de Arnold é a academia mais prestigiada do mundo e só tem os feiticeiros mais talentosos mas só porque todos eles vêm de famílias nobres ou origens de feiticeiros prestigiados isso não significa que eles podem ser preguiçosos e não trabalhar tão duro quanto todos os magos que estudam aqui ainda terão que treinar incrivelmente duro para conseguir feitiçaria de primeira classe e se destacar do resto da classe você precisará aprender habilidades importantes e testar suas habilidades como feiticeiro no final de seu discurso ela se apresenta como a diretora chamada Abby Garnett. E depois que o locutor dá o nome de quem será o representante estudantil da escola que acaba sendo Emilia Rose após a cerimônia todos eles entram na sala de aula mas percebem que todos estão falando mal de Rei enquanto isso o professor diz para ele se apresentar e ele diz a todos que ele é o garoto novo que vem de uma família comum e ele está bem ciente de que ele é a única pessoa na história da escola desde sua fundação que não possui nenhuma feitiçaria, mas embora isso seja verdade, ele ainda está verdadeiramente honrado por ser aceito na escola e ele promete ao professor e ao resto da classe que ele trabalhará tão duro quanto eles e não decepcionará nenhum deles após sua apresentação. Ela diz para ele se sentar.
Ao caminhar para seu assento, Amélia Rose agradece a Ray por uma introdução tão boa e isso deixa Albert bravo. Mas quando Ray se senta em seu assento, ele olha para fora da janela e os sinos da escola começam a tocar enquanto os sinos tocam. Ele olha para os arredores da escola e vemos o resto da cidade, mas enquanto ele continua olhando para fora, Ray começa a ter visões horríveis da cidade queimando quando de repente começa a pegar fogo. Ele tenta ver qual foi a causa do incêndio aprofundando. Se na visão, mas naquele momento o professor está repetidamente chamando seu nome, fazendo Ray voltar para a realidade. O professor joga um pedaço de giz nele para chamar sua atenção e ele consegue pegá-lo, mas então o giz explode e ela diz a ele para começar a se concentrar. Ela continua com o tópico da aula que é sobre as classificações dos feiticeiros, então a professora pergunta a Amélia Rose se ela conhece todas as classificações de mágicos. Amélia diz a ela que a sociedade de feitiçaria é composta por 5 classificações, sendo bronze o mais baixo, prata, ouro, platina e, finalmente, a mais alta das classificações é chamada de grande classificação, também conhecida como classificação sagrada. A professora conta a todos como a classificação sagrada contém apenas 7 magos por vez e são os melhores do mundo. Esses são seres que possuem habilidades lendárias de feitiçaria e podem fazer coisas inexplicáveis que eles não ensinam na academia. Ela continua dizendo que esses 7 feiticeiros são tudo o que eles devem se esforçar para se tornar, mas é improvável que qualquer aluno se torne um dos 7. Os 7 feiticeiros de grande nível são conhecidos por serem das famílias mais infames conhecidas ao longo da história, mas mesmo assim os 7 mágicos ainda estão cheios de mistérios, pois eles só sabem alguns pequenos detalhes sobre cada um. Um deles que interessa a Ray no resto da classe. O professor diz a eles que embora a maioria das informações sobre esses feiticeiros não esteja disponível ao público, ainda há algumas coisas que eles sabem e podem ensinar à classe. Então o professor conta a eles o primeiro segredo, que é que sua diretora Abby Garnett é uma das 7 e ela é a feiticeira que domina a classe de fogo. Ela então conta a eles sobre outra das 7 chamada Carol Caroline, que é uma das melhores feiticeiras e a mais conhecida por sua pesquisa excessiva e profunda sobre o início de todos os feiticeiros e que por acaso é a única das 7 que frequentemente aparece aos olhos do público depois de Carol. Ela também fala sobre um homem que eles chamam de herói lendário da Guerra no Leste e Amélia Rose menciona ao professor que ela parece estar falando sobre o feiticeiro da lâmina de gelo. O professor concorda com Rose e diz que o feiticeiro da lâmina de gelo desapareceu repentinamente após a guerra e quanto ao resto dos feiticeiros, eles ainda não sabem nada sobre eles, nem mesmo seus nomes. No entanto, ela diz a todos que se eles tiverem os objetivos certos definidos em suas mentes, eles poderiam treinar muito e talvez um deles faça parte dos 7. Um dia depois dessa conversa, Albert interrompe o professor e diz a ela que se eles querem ensinar todos os alunos como se tornar um dos lendários 7 feiticeiros, então por que eles trariam uma pessoa comum como Ray para a aula? O que pode atrasar a todos começam a pensar a mesma coisa, mas isso parece incomodar a professora. Não, ela exige silêncio de Albert e diz que todos na sala podem estudar porque passaram no exame de admissão, então por esse motivo até Ray está no mesmo ponto que todos até agora. Ela sugere que Albert fique quieto e se sente. Depois disso, a professora pede a Rose para definir feitiçaria e ela responde que é a arte de reconstruir a matéria no primário, que é a matéria existente do mundo. A professora concorda com a resposta de Rose e explica aos outros sobre a resposta de Rose em profundidade. Ela faz uma pequena demonstração de algo chamado teoria do código, que é o cerne de como a reconstrução da matéria começa e diz que antes de tudo toda a matéria deve ser codificada para que eles possam usá-la para magia. Depois que você codifica e reconstrói a matéria, cada feiticeiro pode adicionar ou remover mais ou menos dados como desejar e depois disso eles fazem o código se tornar realidade. Então a professora cria um pouco feitiço e depois o destrói. Além disso, depois de criar qualquer feitiço ou magia, eles podem deletar a qualquer momento que quiserem. Rose levanta a mão e pergunta ao professor se há algum limite na reconstrução da matéria, mas o professor responde dizendo que não há limites em seu potencial mágico e que sua grandeza depende da habilidade de cada feiticeiro, habilidades e mentalidade de dentro. Depois que ela explica cada maneira que a magia pode ser formada e há 4 categorias nas quais a matéria pode ser dividida: gases, líquidos, sólidos e finalmente estado de plasma e outros estados que são produtos
Combinados com todos eles juntos são conhecidos como magia de fenômeno. Depois disso o professor pergunta novamente se eles têm alguma outra pergunta e depois um aluno bastante quieto parado no fundo da classe pergunta ao professor se eles também estarão aprendendo o que é chamado de código antimatéria, que finalmente destrói feitiços mágicos em uma instância e novos feitiços que eles criaram antes podem ser apagados, e também é conhecido como método duplo de Ainsworth. O professor diz a ela que não, e que nenhum feiticeiro usa mais o código antimatéria e que é algo que eles não usam, preciso aprender e deve ser esquecido. Depois que ela decide continuar com a aula e todos os alunos começam a praticar seus primeiros feitiços, e vemos Rose que consegue executar um feitiço com sucesso em questão de segundos, e por outro lado vemos Rei que não consegue formar nenhum feitiço corretamente. Rose estava observando o falhar nas menores tarefas e também muitos outros nobres estão observando, e Albert ainda está incrivelmente bravo por ter que dividir uma sala de aula com uma pessoa comum e fraca. Depois que a primeira aula terminou, vemos Rei andando pela academia e ele percebe alguém entrando por uma porta, então ele decide seguir a pessoa pela porta e lá ele chega a uma biblioteca onde ele conhece a garota misteriosa que havia entrado pela porta, e ele percebeu que era a garota que estava perguntando ao professor sobre a teoria do código antimatéria e o método duplo de Ainsworth. Depois que ela se apresenta a Rei como Alyssa Griffith. Alyssa diz a Rei que o livro de magia de Ainsworth é o que ela estava procurando, já que essa tem sido sua obsessão e ela é a maior fã do Dr. Ainsworth, e é por isso que ela perguntou ao professor sobre a teoria de Ainsworth. Ela também menciona que quer ser como Ainsworth, já que ela é uma feiticeira e pesquisadora incrível. Depois que Alyssa pergunta a Rei se ele também gosta da pesquisa de Ainsworth, ele concorda com Alyssa e diz que Ainsworth também é algo pelo qual ele é obcecado, deixando Alyssa muito animada. Alyssa diz a ele que esta é a primeira vez que alguém diz que ama Ainsworth como ela e também está interessado nas mesmas coisas, como a teoria da antimatéria reversa. Mas naquele momento Rei se transforma no Deus Riz definitivo e muda aleatoriamente de assunto para dizer o quão lindo é seu cabelo e por que ela sempre usa um moletom. Ela fica muito nervosa e diz a ele que é porque ela é intimidada por suas orelhas, pois ela é meio elfa. Então ela sempre as cobre com um capuz, mas Rei diz a ela que suas orelhas são perfeitas e que ele acha os elfos fofos. Alyssa pergunta a Rei por que ele é tão maduro e que ele não parece ter a mesma idade que o resto dos colegas de classe. Então Alyssa diz a Rei que ele a lembra do deus da lâmina de gelo do contos dentro dos livros históricos que surpreenderam muito Rei. Depois disso Alyssa se despede por enquanto e agradece Rei novamente por ter compartilhado algum tempo com ela, pois ela está sempre sozinha, mas agora ela acabou de fazer um novo amigo. Depois que Rei visita seus dormitórios pela primeira vez, ele chega ao quarto em que ele vai dormir e lá ele conhece um cara chamado Evie Armstrong que está esperando a chegada de Rei. Ele diz a Rei que ele estava esperando por ele apenas para dizer que ele não era o mesmo que aqueles nobres ricos e que ele não se importa se ele é um plebeu. Depois que Evie se aproxima de Rei e do nada eles dão um aperto de mão musculoso e se elogiam sobre o quão fortes eles são. Ambos agem de uma forma que parece que eles já se conheciam. Ambos batem os punhos e se dão as boas-vindas à academia. No dia seguinte Rei está se exercitando e ele passa rapidamente por uma garota tão rápido que ela quase deixou cair seu vaso de flores. Mas o protagonista se vira e se desculpa com ela e ela diz a ele para não se preocupar com isso e que ela está surpresa que ele esteja acordado tão cedo para se exercitar. Ela então pergunta se ele é um novo aluno e Rei diz a ela que ele é novo e se apresenta como Rei White. A garota diz a ele que ela já ouviu falar dele, já que todo o mundo fala sobre ele e ele já é famoso por sendo o primeiro garoto comum a frequentar esta escola desde a história da academia. Depois que a garota muito animada se apresenta como Rebecca Bradley e que ela está no terceiro ano do ensino médio. Em uma mudança de cenário, vemos Rei caminhando com Evie e ele diz a Rei que Rebecca Bradley pertence a uma das 3 famílias mais poderosas e que é muito estranho como Rei não sabe quem são as 3 famílias mais poderosas ainda. Então Evie diz a ele que essas 3 famílias são a família Rose, a família Bradley e a família Aldrin, e diz a ele que essas 3 famílias sempre foram as mais poderosas além da família real, e essas 3 famílias têm tanta influência na política e status econômico quanto a família real. Rei se pergunta sobre Amélia Rose, então Evie responde dizendo que ela é a filha mais velha da família Rose, que é a família mais nobre das 3 e que ela é uma pessoa de bom coração com boas maneiras e incríveis habilidades de feiticeira. Após a conversa, Rei diz a Evie para ir em frente que ele precisa ficar sozinho agora, pois a diretora Abby Garnett o convocou para o escritório do diretor para uma conversa. Então Rei vai ver o professor e enquanto ele estava a caminho uma garota estava correndo em um apressado e acaba esbarrando nele. A garota insiste que Rei deveria se desculpar imediatamente, mas Rei diz a ela que ele não precisa se desculpar,
pois ele era o único que estava andando normalmente e ela era a única que estava correndo pelos corredores como uma pirralha. No entanto, ela diz a ele que ela é a garota mais popular da escola, nascida da fofura suprema e que sua família é conhecida como Clevelandes, então ele deve ser respeitoso. Ray para seu choro irritante como um Giga Chad é o homem maior na situação e apenas se desculpa de qualquer maneira depois que ela então parece interessada no comportamento maduro de Ray e parece então reconhecer com quem ela está falando. Ela o chama de garoto comum de quem todos estão falando. Ray confirma que ele é realmente o garoto normal e então ele também se levanta, a garota que acaba dando a ele seu nome Clarice Cleveland. Ele diz a ela que gosta de suas tranças, fazendo-a encharcar abaixo. Ela fica comovida com esse elogio e Ray continua a dizer o quão bonita ela é, mas a interrompe dizendo que ele precisa estar em algum lugar e, a propósito, ela estava correndo há apenas um segundo, ela precisa estar em algum lugar também e ela foge. Finalmente Ray chega ao diretor escritório. E ele recebeu Abby surpreendentemente. Ray não a chama de diretora, mas se refere a ela como coronel, mas ela diz a ele que não é mais necessário que ele a chame assim e disse que a guerra finalmente acabou. Então ele pode chamá-la de Abby como todos os outros para ter certeza de que ele se mistura. Depois disso Abby começa a rir e diz a Ray que ele não mudou nada desde a guerra e então disse a ele que está tudo bem em sair. A presença de Ray traz de volta muitas memórias para Abby em uma mudança de cenário. Vemos a escola tendo um dia de treinamento e eles vão lutar entre si em uma aula de esgrima. A primeira escolha é uma batalha entre Albert e Ray. Mas antes de começar o professor diz aos oponentes que esta é apenas uma batalha simulada e se acontecer de ir além disso ele terá que intervir. Ray está sendo ridicularizado pelo resto da classe e recebe o apelido de Mago Murcho. Dizendo isso o confronto começará e Albert começa a subestimar Ray por ser um garoto comum e bem naquele momento, quando o professor diz para eles começarem, ele lança um grande ataque contra Ray. Ele pensou que Ray seria um alvo fácil para duelar, mas Ray com um único movimento rápido e delicado consegue acabar com todo o confronto em segundos, deixando todos os presentes completamente surpresos. Albert não aguenta a humilhação e fica ainda mais furioso e lança outro ataque novamente com a espada, mas Ray calcula perfeitamente um contra-ataque que quebra a espada de Albert em pedaços e o tempo todo duelo estava sendo testemunhado por Abby e ela começa a falar baixinho chamando Ray White de seu velho amigo e que honra é ter o feiticeiro da lâmina de gelo na academia de bruxos e fica animada que ele esteja fingindo ser um cara fraco e comum entre os outros alunos. Depois de malharem juntos, Ray diz a Ivy que deseja se juntar a dois clubes enquanto esta parece insegura sobre sua decisão. Ray mostra uma carta brilhante. Mais tarde Ray invade a sala do clube de pesquisa ambiental onde entusiastas do fitness musculosos dão boas-vindas à sua visão enquanto o presidente do clube o cumprimenta. Mornev anuncia seu objetivo como caçadores e pesquisadores. Felizmente eles não tratam os plebeus de forma menos favorável do que os nobres, embora o presidente acredite que o físico de Ray não se encaixe em seus padrões ditos. Ray confiantemente tira suas roupas deixando suas mandíbulas caiu aberto percebendo que ele é um jovem. Mandíbulas caiu aberto percebendo que ele é um jovem musculoso. O presidente tira um cartão que acaba sendo uma licença de caçador de classe ouro. Quando Ray mostra seu próprio cartão, os membros ficam incrédulos ao ver um plebeu no mesmo nível de seu presidente. Finalmente, eles dão as boas-vindas a Ray como a mais nova adição ao clube. Não muito depois de uma pequena celebração, Ray vai direto para seu próximo clube preferido com seus membros que são bem o oposto de sua primeira organização surpresa. Ao ver Ray, Rebecca pergunta se ele realmente quer ser um membro do clube de jardinagem, ao qual ele revela que sempre amou plantas, com Ray confirmando que estar em um harém ou mais precisamente estar cercado por garotas não será um problema. Rebecca quase aceita sua inscrição na ora se não fosse por Dinasira, que protesta contra sua filiação. Ela afirma que Ray está apenas atrás de seu presidente. Depois de considerar o assunto, Rebecca deixa Ray sob a supervisão de Dinah para determinar se ele é uma boa opção para o clube. Para começar o teste, Dinah ordena que ele reforme um gramado mal cuidado no telhado e o torne adequado para jardinagem em uma semana. Sem mais delongas, Ray começa a trabalhar no terceiro dia. Rebecca o verifica e traz um lanche. Enquanto falava sobre seu papel em The Academia, eles são interrompidos por dois alunos treinando lá embaixo. Rebecca então menciona o próximo torneio de espadachim de feitiçaria que determinará o espadachim mais forte entre os alunos. Enquanto Rebecca sugere que Ray se junte à competição, ela se distrai com seus músculos a ponto de não conseguir evitar tocá-los. Ao ver sua reação, ele flexiona seus bíceps, transformando-a lentamente em uma cinta. Em menos de uma semana, os membros do clube de jardinagem ficam surpresos demais para falar quando veem o resultado do trabalho duro de Ray contra sua vontade.
Dinah finalmente aceita sua inscrição algum tempo depois. Rei conhece Abby, que o informa sobre um espião escondido na academia. Caso ele veja alguém suspeito, a diretora pede que ele se apresente em seu escritório imediatamente. Indo para o dormitório, ele tropeça em Clarice Cleveland, que está ocupada procurando um inseto. Enquanto Rei fica perplexa com seu interesse em insetos, ela revela que gosta mais deles do que de gatos e cachorros, o que infelizmente a deixa com alguns amigos, como esperado. RMC se oferece para ser sua amiga e ela aceita de bom grado no dia seguinte na aula. Rei é convidado a explicar os ramos da feitiçaria do baixo, médio e alto. Em nível santo ele prega a recitação oral fazendo com que o rosto irritado de Albert pisque na tela com o treinamento prático de habilidades da Floresta Kafka se aproximando. A aula termina cedo antes de Helena sair. Ela pede aos alunos que formem vários grupos com 4 membros cada. Depois disso eles correram para persuadir Amélia a se juntar ao grupo, mas ela já está de olho em Rei e Vi se oferece para se juntar ao seu amigo de academia Rei. Então se aproxima de Alissa e com seu incomparável Riz, ela concorda em se juntar ao grupo completando Druint e Amélia assume o último lugar chocando a todos depois os alunos são vistos na floresta onde Helena anuncia o objetivo principal do treinamento para chegar ao centro da floresta. Ela declara que os selos coletados por cada equipe afetarão o resultado final e eles terão apenas 24 horas para terminar o desafio com vários monstros espreitando nas sombras. Amélia surge com sua formação a dupla ser a vanguarda enquanto Emília e Alissa ficarão no centro da retaguarda, respectivamente. Ouvindo isso, Rei sugere que Amélia troque de posição com ele, com o que ele concorda. Apesar de se sentir cético sobre sua afirmação de que ele tem experiência com sua formação prática atual e em breve a atividade começará, tudo está indo tão bem quanto planejado até que Alissa se depara com uma vespa gigante assustando The Living Daylights enquanto Evie e Amélia se preparam para lutar. Rei assume a responsabilidade de eliminar o monstro. A reação em seus rostos diz tudo. Só então eles encontram um selo e marcam seus cadernos com ele. À noite eles montam acampamento e as meninas falam sobre as impressionantes habilidades de combate de Rei em sobrevivência na natureza. Conhecimento e a Ave entra na conversa e menciona seu amigo sendo um caçador classe ouro. Para mantê-lo, Loki Rei afirma que encontrou mais monstros na floresta de sua cidade natal, que se tornou seu campo de treinamento seguro. Dizer que Emília não acredita em sua história de capa, pois ela lhe dá um olhar desconfiado. No dia seguinte um grito de gelar o sangue os para em suas trilhas. Rei corre para verificar a situação deixando seu grupo para trás. Uma vez lá ele vê Albert se defendendo enquanto seus membros são contidos pelos monstros de 3 olhos. Seda com pressa Rei ataca sua presa eliminando-a com facilidade. Ainda agindo todo arrogante, Albert se recusa a agradecer Rei e afirma que ele tinha a situação sob controle. Logo o trio chega ao local enquanto Amélia não consegue acreditar que Rei está sozinha. Derrotou o monstro. Uma misteriosa figura encapuzada revive enquanto os nervos de seu colega de classe estão à flor da pele. Rei não se incomoda com a forma evoluída do monstro. Ao mesmo tempo, Clarice ouve o rugido alto do monstro fazendo-a parar de andar e se maravilhar com a visão rara. Rei ataca o monstro, mas sua arma não consegue perfurar seu exoesqueleto. Endurecido por esse motivo, ativando seu poder oculto entra em sua mente, mas assim que seus olhos começam a brilhar, Amélia invoca um Firewall. Evie joga uma pedra enquanto Alissa manipula o ar adicionando mais força à velocidade do objeto até que ele atinge o alvo. Ao ver uma abertura, Rei desfere o golpe decisivo cortando o monstro ao meio enquanto Albert ajuda seus membros a se libertarem da seda. Clarice e seu gêmeo expressivo Thales lutam para manter a compostura apaixonados pela força excepcional de Rei. Assim que a figura encapuzada desaparece eles procedem com a coleta do selo final. Durante a cerimônia de premiação, a festa de Rei é proclamada como a vencedora. Clarice torce pelo time de sua amiga, mas seu momento de comemoração é interrompido quando ela percebe que todos estão zombando da conquista de um plebeu. No entanto, Evie diz a Rei que a reação fria deles não mudará o fato de que eles ganharam. Alguns dias mais tarde, Rei visita Lydia Ainsworth. É então revelado que ela é na verdade sua mestra. Depois de trocar gentilezas, os dois se sentam para tomar um chá e conversam sobre a condição atual. Lydia diz que levará pelo menos 5 anos até que ele se recupere totalmente. Curiosamente, Rei menciona a ativação de um feitiço proibido. Lydia diz a ele que deixará isso para seu julgamento caso ele seja forçado a usá-lo algum dia como seu sucessor. Como o feiticeiro da lâmina de gelo, Lydia então informa a Rei sobre o motivo pelo qual ela pediu sua presença, revelando que há um boato circulando no círculo do pesquisador como fundador da teoria do código duplo. Ela enfatiza que sua
Pesquisa é focada no cérebro responsável pela criação de feitiçarias. Indra, a base física que explica a persistência de memorizar feitiçaria atraiu a atenção de alguns foras da lei. Ela afirma que esses eugenistas obcecados abandonaram a ética por seus objetivos egoístas. Não querendo esperar e extrair informações do cérebro de um feiticeiro, eles o cortam inteiramente para agilizar o processo. Depois de discutir as atrocidades da eugenia, Lydia queima sua carta de oferta em cinzas em uma nota a mais. Leve Rei leva seu mestre para um passeio ao longo da floresta. Quando ela pergunta se ele já fez alguns amigos, ele menciona Evie e as meninas, mudando o assunto para o torneio. Lydia, a 4 vezes campeã da competição, encoraja Rei a participar. Ele a deixa ciente de que ele só quer ser um espectador e torcer por seus amigos antes de se separarem. Ela lhe entrega um livro que ela garante que o ajudará algum dia. Uma manhã, Alyssa sai de seu dormitório quando o rei coincidentemente passa por ela. Naquele momento ela o vê em câmera lenta. Ele para perto dela e pergunta onde ela está. Quando Alyssa diz a Rei que está indo para a biblioteca, ele pergunta se pode se juntar a ela. Rei rapidamente troca de roupa e Alyssa também, vendo sua nova roupa. A língua de RMC começa a pingar com bajulação, fazendo-a se sentir tímida. Na biblioteca, Alyssa escolhe o livro de Ainsworth sobre Indra enquanto Rei lê um romance. Parece que Rei realmente conhece suas prioridades uma vez do lado de fora. Cleros encontra depois de contemplar se deve ou não abordar Rei. Ele aparece diante de seus olhos e a convida para almoçar. Ao chegar a um café local, ele apresenta formalmente as duas mulheres uma à outra. De fato, embora haja um ar de constrangimento entre elas, a conversa é simplesmente curtindo seu papel como personagem principal. No final, as garotas eventualmente se aquecem uma com a outra. Como tal, elas caminham para casa juntas depois de agradecer Rei pelo almoço. Assim que elas saem, Amélia aparece. Ele corre em sua direção e descobre que ela acabou de ir ao encontro dos nobres que ela odeia muito. Sua expressão sombria muda imediatamente quando o rei começa a enchê-la de elogios, porém seu humor muda novamente quando ela descobre que Rei está em um encontro a 3 com Alice e Clarice. Então ela exige que Rei a acompanhe. Em seguida, Amélia o leva a uma boutique onde ela experimenta roupas. Mandíbulas caiu aberto. Percebendo que ele é um jovem musculoso, o presidente tira um cartão que acaba sendo uma licença de caçador de classe ouro. Quando Rei mostra seu próprio cartão, os membros ficam incrédulos ao ver um plebeu no mesmo nível de seu presidente. Finalmente, eles dão as boas-vindas a Rei como a mais nova adição ao clube. Não muito depois de uma pequena celebração, Rei vai direto para seu próximo clube preferido com seus membros que são bem o oposto de sua primeira organização surpresa. Ao ver Rei, Rebecca pergunta se ele realmente quer ser um membro do clube de jardinagem, ao qual ele revela que sempre amou plantas, com Rei confirmando que estar em um harém, ou mais precisamente estar cercado por garotas, não será um problema. Rebecca quase aceita sua inscrição na Ora, se não fosse por Dinasira, que protesta contra sua filiação. Ela afirma que Rei está apenas atrás de seu presidente. Depois de considerar o assunto, Rebecca deixa Rei sob a supervisão de Dinah para determinar se ele é uma boa opção para o clube. Para começar o teste, Dinah ordena que ele reforme um gramado mal cuidado no telhado e o torne adequado para jardinagem em uma semana. Sem mais delongas, Rei começa a trabalhar. No terceiro dia, Rebecca o verifica e traz um lanche. Enquanto falava sobre seu papel em The Academia, eles são interrompidos por dois alunos treinando lá embaixo. Rebecca então menciona o próximo torneio de espadachim de feitiçaria que determinará o espadachim mais forte entre os alunos. Enquanto Rebecca sugere que Rei se junte à competição, ela se distrai com seus músculos a ponto de não conseguir evitar tocá-los. Ao ver sua reação, ele flexiona seus bíceps, transformando-a lentamente em uma sim. Em menos de uma semana, os membros do clube de jardinagem ficam surpresos demais para falar quando veem o resultado do trabalho duro de Rei contra sua vontade. Dinah finalmente aceita sua inscrição algum tempo depois. Rei conhece Abby, que o informa sobre um espião escondido na academia. Caso ele veja alguém suspeito, a diretora pede que ele se apresente em seu escritório imediatamente. Indo para o dormitório, ele tropeça em Clarice Cleveland, que está ocupada procurando um inseto. Enquanto Rei fica perplexa com seu interesse em insetos, ela revela que gosta mais deles do que de gatos e cachorros, o que infelizmente a deixa com alguns amigos, como esperado. RMC se oferece para ser sua amiga e ela aceita de bom grado. No dia seguinte, na aula, Rei é convidado a explicar os ramos da feitiçaria do baixo, médio e alto. Em nível santo, ele prega a recitação oral, fazendo com que o rosto irritado de Albert pisque na tela. Com o treinamento prático de habilidades da Floresta Kafka se aproximando, a aula termina cedo. Antes de Helena sair, ela pede aos alunos que formem vários grupos com 4 membros cada. Depois disso, eles correram para persuadir Amélia a se juntar ao grupo.
mas ela já está de olho em Rei e Vi se oferece para se juntar ao seu amigo de academia Rei. Então se aproxima de Alyssa e com seu incomparável Riz, ela concorda em se juntar ao grupo completando Druint e Amélia assume o último lugar chocando a todos depois os alunos são vistos na floresta onde Helena anuncia o objetivo principal do treinamento para chegar ao centro da floresta. Ela declara que os selos coletados por cada equipe afetarão o resultado final e eles terão apenas 24 horas para terminar o desafio com vários monstros espreitando nas sombras. Amélia surge com sua formação a dupla ser a vanguarda enquanto Emília e Alyssa ficarão no centro da retaguarda, respectivamente. Ouvindo isso, Rei sugere que Amélia troque de posição com ele, com o que ele concorda. Apesar de se sentir cético sobre sua afirmação de que ele tem experiência com sua formação prática atual, em breve a atividade começará. Tudo está indo tão bem quanto planejado até que Alyssa se depara com uma vespa gigante assustando The Living Daylights enquanto Evie e Amélia se preparam para lutar. Rei assume a responsabilidade de eliminar o monstro. A reação em seus rostos diz tudo. Só então eles encontram um selo e marcam seus cadernos com ele. À noite eles montam acampamento e as meninas falam sobre as impressionantes habilidades de combate de Rei em sobrevivência na natureza. Conhecimento e a Ave entra na conversa e menciona seu amigo sendo um caçador classe ouro para mantê-lo. Loki Rei afirma que encontrou mais monstros na floresta de sua cidade natal, que se tornou seu campo de treinamento seguro. Dizer que Emília não acredita em sua história de capa, pois ela lhe dá um olhar desconfiado. No dia seguinte um grito de gelar os sangue os para em suas trilhas. Rei corre para verificar a situação deixando seu grupo para trás. Uma vez lá ele vê Albert se defendendo enquanto seus membros são contidos pelos monstros de 3 olhos. Seda com pressa Rei ataca sua presa eliminando-a com facilidade. Ainda agindo todo arrogante, Albert se recusa a agradecer Rei e afirma que ele tinha a situação sob controle. Logo o trio chega ao local enquanto Amélia não consegue acreditar que Rei está sozinha. Derrotou o monstro. Uma misteriosa figura encapuzada revive enquanto os nervos de seu colega de classe estão à flor da pele. Rei não se incomoda com a forma evoluída do monstro. Ao mesmo tempo Clarice ouve o rugido alto do monstro fazendo-a parar de andar e se maravilhar com a visão rara. Rei ataca o monstro, mas sua arma não consegue perfurar seu exoesqueleto. Endurecido por esse motivo, ativando seu poder oculto entra em sua mente, mas assim que seus olhos começam a brilhar, Amélia invoca um Firewall. Evie joga uma pedra enquanto Alyssa manipula o ar adicionando mais força à velocidade do objeto até que ele atinge o alvo. Ao ver uma abertura, Rei desfere o golpe decisivo cortando o monstro ao meio enquanto Albert ajuda seus membros a se libertarem da seda. Clarice e seu gêmeo expressivo Thales lutam para manter a compostura apaixonados pela força excepcional de Rei. Assim que a figura encapuzada desaparece eles procedem com a coleta do selo final. Durante a cerimônia de premiação, a festa de Rei é proclamada como a vencedora. Clarice torce pelo time de sua amiga, mas seu momento de comemoração é interrompido quando ela percebe que todos estão zombando da conquista de um plebeu. No entanto, Evie diz a Rei que a reação fria deles não mudará o fato de que eles ganharam. Alguns dias mais tarde, Rei visita Lydia Ainsworth. É então revelado que ela é na verdade sua mestra. Depois de trocar gentilezas, os dois se sentam para tomar um chá e conversam sobre a condição atual. Lydia diz que levará pelo menos 5 anos até que ele se recupere totalmente. Curiosamente, Rei menciona a ativação de um feitiço proibido. Lydia diz a ele que deixará isso para seu julgamento caso ele seja forçado a usá-lo algum dia como seu sucessor. Como o feiticeiro da lâmina de gelo, Lydia então informa Rei sobre o motivo pelo qual ela pediu sua presença, revelando que há um boato circulando no círculo do pesquisador. Como fundador da teoria do código duplo, ela enfatiza que sua pesquisa é focada no cérebro responsável pela criação de feitiçarias. Indra, a base física que explica a persistência de memorizar feitiçaria, atraiu a atenção de alguns foras da lei. Ela afirma que esses eugenistas obcecados abandonaram a ética por seus objetivos egoístas. Não querendo esperar e extrair informações do cérebro de um feiticeiro, eles o cortam inteiramente para agilizar o processo. Depois de discutir as atrocidades da eugenia, Lydia queima sua carta de oferta em cinzas em uma nota a mais leve. Rei leva seu mestre para um passeio ao longo da floresta. Quando ela pergunta se ele já fez alguns amigos, ele menciona Evie e as meninas. Mudando o assunto para o torneio, Lydia, a 4 vezes campeã da competição, encoraja Rei a participar. Ele a deixa ciente de que ele só quer ser um espectador e torcer por seus amigos antes de se separarem. Ela lhe entrega um livro que ela garante que o ajudará algum dia. Uma manhã, Alyssa sai de seu dormitório quando o Rei coincidentemente passa por ela. Naquele momento ela o vê em câmera lenta. Ele para perto dela e pergunta onde ela está. Quando Alyssa diz a Rei que está indo para a biblioteca, ele pergunta se pode se juntar a ela. Rei rapidamente troca de roupa e Alyssa também, vendo sua nova roupa,
A língua de RMC começa a pingar com bajulação, fazendo-a se sentir tímida na biblioteca. Alice escolhe o livro de Ainsworth sobre Ingrid enquanto Rei lê um romance. Parece que Rei realmente conhece suas prioridades uma vez do lado de fora. Cleros encontra depois de contemplar se deve ou não abordar Rei. Ele aparece diante de seus olhos e a convida para almoçar. Ao chegar a um café local, ele apresenta formalmente as duas mulheres uma à outra. De fato, embora haja um ar de constrangimento entre elas, a conversa é simplesmente curtindo seu papel como personagem principal. No final, as garotas eventualmente se aquecem uma com a outra. Como tal, elas caminham para casa juntas depois de agradecer Rei pelo almoço. Assim que elas saem, Amélia aparece. Ele corre em sua direção e descobre que ela acabou de ir ao encontro dos nobres que ela odeia muito. Sua expressão sombria muda imediatamente quando Rei começa a enchê-la de elogios, porém seu humor muda novamente quando ela descobre que Rei está em um encontro a três com Alice e Clarice. Então ela exige que Rei a acompanhe. Em seguida, Amélia o leva a uma boutique onde ela experimenta roupas diferentes e pede sua opinião sobre sua aparência. Essa recapitulação vai levar horas se citarmos todos os elogios que saem da boca de Rei para registro. Ele nem sabe que sua língua é sua arma mais poderosa. Mais tarde naquele dia, ele vai para a escola a pedido de seu instrutor. Helena pergunta a Rei sobre sua vida na academia, ao que ele diz que está satisfeito com ela até agora. Claramente Helena não esperava sua resposta, sabendo muito bem que a maioria dos alunos o despreza. Helena pede desculpas por não defendê-lo. Para compensar suas deficiências, ela garante a Rei que ele sempre pode contar com ela em outro lugar. Albert, que não aparece na escola há dias, é visto aprimorando sua magia de chamas enquanto jura derrotar Rei. A figura encapuzada aparece ao fundo com um sorriso maligno. Na manhã seguinte, Rebecca confirma a Rei se ele fará parte dos membros do comitê no torneio. Ele diz que sim e compartilha que planeja torcer por Amélia, que se tornou a favorita da competição devido à sua linhagem. Falando nisso, Rei pergunta sobre a última família que completa os três nobres de alto escalão. Rebecca revela que é a família Albrin, com sua filha mais velha estudando na academia Dom de feitiçaria. Um pouco depois, o professor começa o treinamento para a competição preliminar para o grupo amador, que determinará o representante da academia. Arnold como representante esperado. Amélia derrota seu oponente em menos de um minuto. Determinada a se esforçar ao máximo, ela pede para lutar com Rei. Pela enésima vez, o nobre intitulado encara com punhais. Depois de obter a permissão do professor, os dois colegas começam o duelo simulado e Emily ataca primeiro. Após uma série de ataques que Raine percebe que seus golpes não têm força, mas sua velocidade compensa. Ela continua agressiva, mas ainda não consegue acertar Rei no meio da luta. Ele se lembra de seus dias de treinamento com Avard, o que de alguma forma o distrai, deixando-o levar antes que Rei dê o golpe final. Ele consegue se conter e larga sua espada. Com isso, o professor declara Amélia como a vencedora no refeitório. Rei é encurralado por seus companheiros, perguntando onde ele aprendeu esgrima. Como resposta, ele confessa que tem um mentor que não apenas o ensinou a empunhar uma espada, mas também o apresentou à feitiçaria do nada. Albert interrompe sua refeição pacífica e pede a Rei um duelo para finalmente parar com sua tolice. Ele aceita seu desafio do lado de fora das dependências da escola. Os dois rapazes se enfrentam, pelo que parece. O campo de batalha é cercado por uma barreira enorme. Depois de jogar uma espada de verdade para Rei, ele declara uma única regra: o primeiro a se render perde. Albert lança cargas agressivas aprimoradas por sua feitiçaria, levando o Rei a ficar na defensiva, consumido pela raiva. Albert enlouquece. Enquanto ele continuamente atira bolas de fogo em Rei. Para sua consternação, o último corta sua magia, recusando para recuar. Albert gera mais bolas de fogo, mas é um esforço inútil. Ele invoca seu dragão de dragões em chamas apenas para que suas chamas sejam apagadas. Jogando-se prostrado no chão, Albert solta um soluço de angústia por sua derrota esmagadora. Ao testemunhar como a batalha terminou, Amélia exige que Rei revele sua verdadeira identidade quando ele está prestes a confessar tudo. Alguém altera a gravidade e os prende no chão, exceto o Rei. A figura da capa sai rindo loucamente. Em pouco tempo, é revelado que Helena é na verdade a espiã escondida na academia, alegando que sacrificará as vidas dos alunos para o desenvolvimento da feitiçaria. Rei adia sua revelação enquanto planeja lidar com seu professor primeiro. Ele finalmente conecta todos os pontos e percebe que Helena é um membro da Eugenia, pois descobre que ela era responsável por controlar os monstros na floresta durante seu treinamento, pois queria sequestrar alunos para estudar lá em Gramas. Embora Albert não tenha as habilidades e esteja apenas transbordando de orgulho, Helena agradece a ele por comprar seu tempo para capturar os feiticeiros promissores dentro da barreira.
E Rei furioso jura ensinar uma lição ao seu professor o difícil cuidado que ele tem vantagem no combate corpo a corpo. Helena mantém distância e invoca cobras de fogo duplas. Vendo Rei evitando seus ataques, ela controla sua magia ameaçando incendiar os alunos sem opções. Ele ativa seu poder para protegê-los, revelando sua verdadeira natureza como feiticeiro da lâmina de gelo. Enquanto Helena não consegue acreditar no que vê, Rei conjura lâminas de gelo e dissipa seu poder. Ela invoca o dragão do Purgatório, mas ele facilmente o anula com código antimaterial. Aterrorizada, Helena tenta escapar, mas as lâminas a impedem. Ela então implora para ele poupar sua vida, mas é tudo um ato para executar um ataque furtivo. Para seu horror, seu pequeno truque sujo deixa Ryan ferido. Enquanto ela admite a enorme lacuna em seus poderes, Helena resolve injetar o produto da pesquisa de eugenia em seu cérebro, transformando-o em um monstro sanguinário para acompanhar o tremendo poder de Rei e reunir toda a sua força restante. Helena remove a barreira e levanta o feitiço, segurando os alunos. Mesmo assim, ela ainda não consegue acertar um golpe sólido em seu oponente. Todas as vezes Helena dispara ataques de projéteis, Rei continua negando-os. Apesar das probabilidades, Helena não tem planos para render-se enquanto ela usa mais magia sinistra. Enquanto Rei ainda tem a vantagem, parece que ele não consegue controlar totalmente seu poder, pois começa a afetar seu corpo. Vendo sua terrível condição, Helena se agarra há uma lasca de esperança de que ela ainda pode mudar as coisas, até que Rei usa a perfusão da flor de gelo, fazendo-a gritar de agonia enquanto ela é pega em uma nevasca, e assim Helena é selada em um bloco de gelo. Após esgotar seu poder, Rei cai de joelhos e perde a consciência. A história muda para um breve flashback quando Lyd encontrou o jovem Rei na zona de combate. Ela o levou para o acampamento militar e pediu permissão ao major para manter a criança sob seus cuidados por enquanto. Quando ela descobriu que o garoto era o único sobrevivente em sua aldeia, ela decidiu levá-lo. Quando ele acordou, Lida correu para ver como ele estava e ouviu seu nome Rei pela primeira vez. Ela e Carol começaram a gostar dele com o passar dos dias e ambos protestaram contra a ideia de mandá-lo para um orfanato. Para seu alívio, o major permitiu que Lydia criasse Rei desde que isso não afetasse seu dever como soldado. Desde então, 6 anos se passaram e a longa guerra do Extremo Oriente estava prestes a chegar ao fim. Com seu grande talento, em uma idade muito jovem, Rei foi enviado para o campo de batalha. Enquanto colocava os inimigos em destruição total de volta ao acampamento, o major informou à unidade astral que 2 grandes feiticeiros sucumbiram às suas mortes na zona de guerra. Enquanto a batalha se intensificava, Rei teve a chance de desistir e já sabíamos que ele escolheu ficar com sua família recém-descoberta. Tocado por sua decisão, Avard prometeu a Rei que o protegeria a todo custo. Esta é a parte onde a morte de Avard desencadeou o superaquecimento de Rei, um caso propenso a feiticeiros modernos que os faz perder o controle de seu poder e, portanto, usar excessivamente sua feitiçaria. Este fenômeno pode potencialmente levar às suas mortes. Desnecessário dizer, Rei se recusou a morrer. Assim que ele acorda, ele é saudado por seu mestre, que lhe diz que ela teria feito mesmo por seus companheiros. Abby entra e o elogia por capturar o culpado e salvar os alunos. Assim que Lida deixa sua empregada, Carla Ali sussurra para Rei que seu chefe se importa muito com ele. Agora sozinha com o princípio, ela confessa que era contra sua admissão na academia porque ele já tinha sofrido muito. Foi Lydia que implorou a Abby para deixar Rei viver uma vida normal apesar do tratamento injusto do mundo aos plebeus. Mesmo que Rei os tivesse como seus guardiões, ela queria que ele conhecesse alguns amigos de sua idade. Enquanto Lydia fecha os olhos do lado de fora depois de confirmar que Rei está bem, ele também derrama uma lágrima assim que Abby sai da sala. Posteriormente, seus amigos o visitam. Ele se desculpa por manter sua identidade como feiticeiro da lâmina de gelo em segredo por muito tempo. Ele também fala sobre usar o bloqueio do Shono para suprimir os efeitos do superaquecimento, o que o torna incapaz de usar feitiçaria durante o Thirst. Rei revela que perdeu alguém que amava gravemente, feriu seu mestre e tirou inúmeras vidas dos inimigos do reino. Enquanto ele revisita memória dolorosa, ele começa a questionar sua existência, pensando que ele não tem o direito de estar ao lado de todos. Amélia pega sua mão e diz que ela quer que ele fique com ela independentemente de seu passado. O resto do esquadrão se junta a Emília e promete a Rei que eles ficarão juntos até o fim. A noite cai e Albert aparece na clínica para se desculpar com Rei depois de aceitar suas desculpas. Rei coloca algum senso em seu cabeça e o aconselha a fazer uma retrospectiva para determinar sua verdadeira força. De volta à escola com Helena fora de cena, um novo professor é apresentado à encantadora feiticeira Carol para seu primeiro dia. Carol discute o formato do próximo torneio, onde as 3 academias de feitiçaria se reunirão. Enquanto os alunos do primeiro ano participarão do conjunto amador, os anos mais avançados competirão na chave de eliminação principal, já que Rebecca venceu o torneio
Do ano passado, a Arnold Academy ganhou a vantagem de enviar 6 representantes em vez de 5, enquanto Rei se sente desconfortável ao ver Carol assumir o papel de professora. Após a aula, Rei invade a sala do diretor e implora para Abby dispensar Carol, alegando que não demorará muito até que Carol mostre suas verdadeiras cores. Ela aparece atrás dele e acaricia suas costas enquanto cada fio de seu cabelo sobe. Rei se afasta de Carol em uma tentativa vã de se livrar dela. Ainda tratando Rei como uma criança, Carol corre atrás dele e exige que ele abrace, como costumava ter testemunhado as habilidades de feitiçaria de seus companheiros. Abby diz a Rei que Carol não irá lugar nenhum. Algum tempo depois, Rei e Clarice dirigir-se ao local da competição preliminar. Quando ela pergunta a ele sobre seu vencedor previsto no primeiro confronto, ele escolhe a Luna enquanto explica sua enorme diferença em habilidades. O árbitro anuncia a vitória da garota, surpreendendo Clarice, enquanto Amélia vence sua respectiva partida, mas sua reação parece dizer o contrário. A próxima cena mostra o momento antes de Emily entrar na arena de batalha como um membro da família Rose. Seu pai deixou claro que ela deveria derrotar Arya da família Algren de volta ao presente. Rei reúne informações sobre o potencial rival de Amélia. Rebecca e Dinah garantem a força de Arya como uma espadachim. Rebecca enfatiza que Arya está extremamente orgulhoso de ser um nobre, ao contrário de Emilia. No entanto, eles têm fé que sua garota terá um bom desempenho na competição. Continuando as preliminares, é uma navegação tranquila para Amélia, pois ela é anunciada como a representante oficial da Arnold Academy. O pequeno círculo de Rei não pode deixar de se sentir orgulhoso de sua amiga por se classificar em primeiro lugar. Albert, que termina em segundo, também garante uma vaga na seção amadora. No dia seguinte, após a aula, ele encontra Amélia e a confronta por parecer ansiosa e infeliz, apesar de vencer todas as suas lutas. Ontem, depois de uma longa pausa, ela fala o que pensa e diz que não consegue se comparar a Arya quando se trata de esgrima e feitiçaria. Vendo-a reconhecer sua derrota, Rei se oferece para treiná-la até o grande evento. Ele pega o livro que Lydia deu a ele, revelando que ele contém um campo de treinamento que ele passou, que construiu sua base sólida como um guerreiro. Ouvindo isso, Amélia aceita sua oferta. Em outro flashback, a jovem e tímida Emilia se viu deslocada em um grande baile. Felizmente, alguém decidiu lhe fazer companhia. Era Arya. A partir de então, eles se encontravam frequentemente para passear e brincar um com o outro. Eles se tornaram inseparáveis, pois prometeram ser melhores amigos para sempre. Não duraria. Entretanto, eles não só cresceram, mas também se distanciaram. Quando Amélia não conseguiu aceitar sua derrota contra Arya, o último nunca mudou, e Amélia sabia muito bem que ela arruinou sua linda amizade. De volta ao presente, Rei assusta Emilia quando ele faz sua entrada dramática em seu ponto de encontro com uma máscara. E não perder tempo, o mestre White ordena que seu aprendiz faça uma corrida de 20 quilômetros sem melhorar suas habilidades físicas. Ela tenta reclamar apenas para seu mestre fazer ouvidos moucos. Com isso, Emilia atende seu pedido e, assim que termina, ela cai no chão ofegante. O treinamento intensivo continua e a cada dia Rei submete Amélia a uma série de testes de resistência extenuantes. Uma noite, enquanto ela se sente morta de cansaço, ela adormece rapidamente e sonha em perseguir Arya. Apesar de chamar por sua antiga melhor amiga, ela nunca olha para trás até que ela desapareça de vista. Curiosamente, Rei desperta Amélia da cama batendo uma concha em uma panela. Naquele instante, ela não tem certeza se acordou de um pesadelo. Do lado de fora do dormitório feminino, Rebecca e Dinah esbarram em Mestre White. Irritado com o Rei por causar uma perturbação no início da manhã, Dinah o avisa para não invadir seu dormitório. Naquele momento, sua visão periférica avista Amélia tentando escapar de sua rotina matinal na velocidade da luz. Rei corre depois que seus dias passam e Amélia pula o treinamento pela segunda vez enquanto a procura. Ele se depara com Albert, que parece uma pessoa diferente por causa de seu corte de cabelo. Seu antigo odiador número 1 pergunta a ele como seja mais forte, pois ele ainda não sabe se vai entrar a direção certa. Rei dá a Albert uma pequena conversa sobre peptídeos, pintando um sorriso genuíno em seu rosto. Continuando sua busca por Amélia na biblioteca, Clarice e Alyssa dizem que não têm ideia de seu paradeiro. Isso leva Rei a usar sua habilidade de detectar a localização exata de alguém à distância. Ele corre rapidamente para a localização de Amélia e a encontra escondida debaixo de uma mesa. Ele agarra a mão dela e diz que não a deixará ir até que cheguem ao campo de treinamento. Para aumentar o moral de Amélia, Rei pede ao presidente do clube de pesquisa ambiental para ajudá-lo a criar um time de líderes de torcida. Tendo jeito com as palavras, Rei convence com sucesso seu líder de que o presidente também lhe dá uma bolsa contendo um item que ele solicitou de antemão. No dia seguinte, uma misteriosa aluna vestindo o uniforme da academia de On aparece dentro da academia. Arnold descobre-se que é
Rei quem se traveste para se infiltrar na escola rival pelo que vale a pena ele parece muito mais bonito do que suas colegas de classe nobre se escondendo dentro de uma caixa de papelão ele chega na academia Dion e tropeça. Uma criança chorando Tiana Algren, irmã mais nova de Arya apresentando-se como Lily White RMC rouba o coração das meninas que ele leva a mão de Jana a ajuda a encontrar sua irmã enquanto caminham ao redor. Sua beleza cativa os alunos e em pouco tempo Tiana vê sua irmã sentada frente a frente. Aryan pede desculpas pelo inconveniente que sua irmã mais nova causou a Rei após se apresentarem. Aryan diz diretamente a Rei que sabe que ele não é da academia deles. Impressionada com sua acuidade mental, Rei é forçada a admitir que está certa quando ele finalmente abaixa sua voz feminina e se reapresenta como um homem. Aryan luta para reunir sua inteligência, o que diz que ela está ciente de sua identidade como o primeiro plebeu na academia Arnold a retribuir o favor por ajudar Tiana. Arya recompensa Rei deixando experimentar o estilo de batalha de sua família antes que sua luta de sparring comece. Ela implora para que ele mude sua voz de volta para a feminina, pois ela acha isso uma distração. Arya inicia a batalha e com um trabalho rápido, a arma de Rei é destruída por um único golpe de sua espada, aprimorada por um raio com seu final duplo simulado. Em poucos segundos, ele reconhece sua força quando Tiana sai. Rei menciona que está treinando Amélia. Surpreendendo Arya então Rei declara que visitar sua melhor amiga de infância irá derrotá-la de uma forma ou de outra outro percebendo que Emilia tem uma amiga confiável ajudando Arya diz que está ansiosa para encontrá-la novamente dentro da arena no caminho de volta para a escola Rei esbarra em uma garota enquanto ela tropeça em um pedaço de pedra ele pula para frente e a pega a tempo verdade seja dita se Rei está sendo ele mesmo ou se vestindo como uma garota ele mantém todos os corações das mulheres vibrando assim que ele está prestes a sair a garota pede seu nome e ele ainda se apresenta como Lily se apresentando como Maria Bradley Rei descobre que ela é a irmã mais nova de Rebecca no campo de treinamento Amélia faz uma pequena pausa no treinamento com Clarice e Alyssa fazendo-lhe companhia enquanto seu mestre não está por perto falando de Rei sua voz assusta Amélia quando ela se levanta e o cumprimenta assim que eles percebem que a garota é na verdade Rei eles perdem completamente a cena seguinte mostra Rei e a gangue dentro de uma carruagem para visitar seu mestre ao chegarem ao seu destino eles se apresentam a Lydia Alyssa que é uma fã incondicional dela aproveita isso como uma excelente oportunidade para conseguir seu autógrafo mais tarde Carla sinaliza para Rei se juntar a ele na cozinha, lá ela revela que os ceifadores têm começou a fazer um movimento, ela o alerta que há uma grande chance de que os inimigos executem seu plano no torneio ao mesmo tempo Amélia é vista conversando com Lydia sozinha 4 vezes campeã revela que Rei tem enviado cartas a ela sobre Amélia. Embora Emília se recuse a compartilhar o que a está incomodando Lydia diz a ela para confiar em seus amigos alguns dias depois Rei anuncia o início do exame final de Emília para ganhar o distintivo de reconhecimento ela deve cortar a rosa em seu peito com a cara do jogo. Amélia faz uma investida no mestre White a história muda para Abby. Enquanto ela dá as boas-vindas à chegada dos participantes do torneio de espadachim de feitiçaria após fazer um discurso motivacional o evento importante começa oficialmente caminhando pelos corredores Amélia fica surpresa quando Arya chama seu nome e não está com vontade de se encontrar as ex-melhores amigas apertam as mãos uma da outra e prometem se encontrar nas finais antes que os espectadores percebam os confrontos iniciais terminam para dar início às rodadas das semifinais de Na 60. Como comentarista enquanto Carol torna-se o analista de partidas empunhando uma espada gigante Melcross Academy Shine Gerard tenta provocar Emília, que está com uma expressão séria quando percebe seus apoiadores na multidão. Ela finalmente abre um sorriso logo a luta começa com Abby como árbitro interino. Shine ataca primeiro, mas Amélia facilmente desvia de seu ataque sem a necessidade de se exaurir em combate corpo a corpo. Ela queima a rosa em seu peito com feitiçaria, portanto, Emília é proclamada vencedora do próximo confronto. Albert é colocado contra outro favorito do torneio, Aryan. Surpreendentemente, ele está resistindo ao seu oponente, mas depois de trocar uma série de investidas agressivas, Aryan de repente leva a melhor, derrubando para trás enquanto ela sugere que Albert desista. Ele se ajoelha e corre em direção ao seu oponente, ele consegue desarmar Arya, mas quando ele está prestes a dar o golpe final, ela ativa sua versão do lendário bloqueio de lâmina com a mão de urso, cortando sua arma no processo com um soco sólido no estômago. Aryan garante sua vitória enquanto Albert voa no ar e cai para fora do ringue em outro lugar, um ceifador segue atrás de Rei assim que ele detecta uma presença sinistra, ele se vira, mas não vê ninguém.
Apenas gotas de ácido fluidos no chão. Ele finalmente se acalma quando vê o presidente do seu clube aproximando-se dele não muito tempo depois. Ele o leva para uma sala onde Abilide e Carol se reuniram enquanto ele expressa seu interesse nas pessoas que guardam a sala. Carla diz a ele que eles são da tribo Ali, a unidade responsável pela inteligência do Império. Lydia corta revelando Carla como a melhor agente de inteligência que também é irmã do presidente do clube Rex. Ali com Lydia e Carol discutindo ao fundo. Abby informa a todos que os ceifadores invadiram o torneio para sequestrar crianças de famílias nobres. Por esse motivo Abby pede a Rei para ficar alerta e trabalhar com Rex para garantir a segurança do aluno. De volta à competição, Rebecca emerge vitoriosa contra seu oponente. Enquanto Dinah anuncia o próximo confronto, Alyssa e Clarice dizem a Rei que Amélia se trancou em seu quarto enquanto conversam sobre como resolverão o problema. Deanna declara Lucas Forster da Academia Melcross como vencedor da última luta. O confronto durou apenas 2 segundos. Quebrando um novo recorde de torneio à noite, Rei decide visitar Amélia. Embora ele escolha falar com ela e na porta dela ele revela que tem medo de entrar no coração dela, mas mesmo assim como ela amigo ele quer saber como ela realmente se sente. Depois de uma breve pausa, Amélia o deixa entrar em seu quarto como um membro da família Rose. Ela confessa que durante toda a sua vida ela sempre correspondeu às altas expectativas de todos, sendo uma nobre na filha de seu pai. Amélia admite que perdeu seu senso de identidade. Amélia desmorona ao transmitir seu desespero para vencer o torneio e conquistar algo de que possa se orgulhar. No entanto, testemunhando a destreza de batalha diária, ela tem certeza de que nunca poderá vencer. Rei diz a ela que não importa o que aconteça, ele e o resto do esquadrão sempre ficarão ao seu lado. Ele também a lembra que não há problema em mostrar sua fraqueza, porque a verdadeira Emilia Rose nem sempre precisa ser forte. Depois de confiar todas as suas preocupações a Rei, ela segura sua mão para dormir. Naquele momento, Rei se lembra do Ardenden de Amélia com os olhos ardendo durante seu teste final no campo de treinamento. O dia da grande final para a chave amadora finalmente chega. Os chefes das famílias de ambas as famílias nobres de alto escalão agraciaram o evento esperando por seus respectivas filhas para reivindicar o cobiçado título. Minutos antes do evento principal, Rex percebe um sinal luminoso que ele desculpa ele mesmo por um momento para cuidar de uma questão de segurança, deixando Dinah tendo um ataque assim que Emilia faz seu caminho para a arena. Rex, enquanto flexiona, informa a Rei que Clarice e 8 estudantes nobres desapareceram como as pessoas encarregadas de proteger os estudantes. Eles imediatamente procuram os nobres desaparecidos. Enquanto eles são adicionados à partida final já começou. Arian joga sua espada enquanto ela vai com tudo desde o início com sua feitiçaria, aumentando suas habilidades físicas. Ela bate a lâmina caindo em Amélia, mas ela a desvia usando a mesma técnica que derrotou Albert. Arian tira o primeiro sangue. Ela lança outro ataque que quase joga Amélia para fora do ringue. Com seus olhos brilhando, Amélia invoca um campo de força rosa derrubando seu oponente. Mudando para a missão de Rei, ele encontra Clarice e os outros estudantes. Entretanto, sua aprovação está longe de terminar quando Rei percebe que os ceifadores os prenderam em uma prisão dimensional, um espaço que é fechado do mundo exterior. Rei rapidamente carrega Clarice sobre seu ombro e corre para ganhar algum tempo. Depois de liberar a trava do cronógrafo, ele invoca as lâminas de gelo e as arremessa nos inimigos. De repente, toda a área é engolida pela escuridão, levando o Rei a usar seus cristais de gelo para iluminar o espaço. Durante esse intervalo, Arian recebe uma grande quantidade de dano das borboletas explosivas até que toda a magia seja anulada, confundindo os participantes e os espectadores. Carol sabe que Rei ativou o campo antimaterial. Embora ele tenha ido longe demais, os ceifadores tentam escapar, mas Rei os imobiliza congelando seus corpos. Rex aparece e diz a ele que ele assumirá o controle da situação, e então Rei e Clarice correm para fora para assistir à partida. Assim que a magia anuladora for suspensa, Arian mostra seu movimento final canalizando seu Super Saiyajin interior. Com isso, ela vira a maré da batalha a seu favor e desfere um golpe sólido em seu oponente, que luta para se levantar. Amélia lentamente aceita sua derrota até ouvir Rei torcendo por ela, e isso é tudo o que Emilia precisa, de uma força motriz de Rei que lhe permite desbloquear um recipiente mágico, concedendo a ela um grande aumento de poder. Enquanto a batalha de Gangorra continua, a Arian ataca com força total apenas para que seus ataques sejam direcionados para outro lugar usando feitiçaria original. O efeito borboleta. Amélia salienta que Arian não será capaz de tocá-la. Apesar de sendo inútil, ela continua dando socos. As coisas tomam um rumo inesperado quando Emilia tosse sangue, preocupando o Rei enquanto ela exibe um sinal de superaquecimento. Incapaz de manter sua técnica final, ela é forçada a lutar com Arian em combate corpo a corpo. Logo eles colocam toda
Sua fé em seus respectivos movimentos finais até que a cena desaparece em branco ao acordar Arya é saudado por Amélia com uma expressão preocupada. A primeira diz à última que ela se tornou mais forte fazendo-a chorar além de vencer reconciliar-se com sua melhor amiga. Melhor recompensa que ela recebe no torneio fazendo a multidão rugir em altos aplausos apesar da perda de Arya. Sua família está aparentemente contente depois de testemunhar sua determinação. Enquanto isso, o pai de Amélia aplaude pela vitória de sua filha. Mais tarde na enfermaria de informações, Rei verifica Emília fortemente enfaixada que olha para trás em suas lutas durante o treinamento. Aparentemente ele não tem ideia sobre seu imenso poder, mas ele sabe que ela tem um enorme potencial para ser uma excelente feiticeira. Mary expressa sua gratidão a Rei por não desistir de sua mudança para o evento principal. Rei e a gangue caminham juntos para o anfiteatro para apoiar Rebecca. Uma vez lá, Rei percebe que Maria está observando nas escadas enquanto seu pai se senta confortavelmente em um dos camarotes VIP. Antes da batalha começar, o campeão defensor implora ao Dark Horse da competição para ir com calma com ela. Dito isso, Rebecca se prepara para liberar sua feitiçaria, mas Lucas não tem intenção de deixá-la ativar nenhum feitiço. Com um único passo, uma luz ofuscante envolve a arena até que a escuridão toma conta. Antes que ela perceba, Lucas destruiu a rosa em sua armadura e assim Rebecca consegue detrone, deixando a multidão boquiaberta de espanto com a vitória impecável de Luca. Enquanto Rebecca estremece com sua performance sombria, o novo campeão casualmente sai da arena. Em seu caminho para fora, ele esbarra em Rei. Parece que Lucas sabe que Rei é o feiticeiro da lâmina de gelo. Ambos são sucessores de grandes feiticeiros. Acontece que Lucas é o feiticeiro da lâmina da morte da geração moderna. Quando Rei pergunta a ele por que ele competiu em um torneio para estudantes, Lucas afirma que quer que RMC testemunhe o poder de um feiticeiro da lâmina da morte para provar que ele é o mais forte entre os 7. Ele desafia Rei para um duelo, mas isso não vai acontecer tão cedo porque Lucas quer que o superaquecimento de Rei seja tratado primeiro, então ele pode lutar com ele com força total. Após a conclusão da batalha final, Abby, Lydia e Carol vão direto para os ceifadores, que são mantidos em cativeiro enquanto a encantadora feiticeira Carol mostra sua habilidade única fazendo os inimigos obedecerem seus comandos. Depois de brincar, ela pergunta a eles sobre seus planos futuros e quem são seus chefes. Para sua decepção, os ceifadores aparentemente se autodestruem, deixando-os de mãos vazias. Quando o torneio termina, os alunos se reúnem na arena para a cerimônia de encerramento. Enquanto Abby faz outro discurso, Rebecca examina a multidão e vê seu pai conversando com alguém. Alguns dias depois, a classe entra em uma discussão acalorada quando o Rei sugere um Mai de café como seu stand para o próximo festival escolar. Bem, na verdade, a ideia é de Amélia, mas ela deixa Rei falar. Inicialmente, os nobres não conseguem se imaginar vestindo uma roupa de servo até que Carol mostra a eles como é feito. Após a reunião tumultuada, Rei e Amélia ficam chocadas quando Dinah os informa que Rebecca está noiva em outro lugar. O pai de Rebecca assina um contrato com Evan Bernstein, um homem com quem ele estava durante o torneio, como parte do acordo que ele irá entregar Rebecca para Evan. No meio do ruas, um homem chamado Glutton suga o Ingram, um assassino de uma facção oposta. No momento em que ele se enche, uma figura encapuzada com uma máscara entra e pega o cérebro do pobre rapaz. Assustadoramente o suficiente, o cadáver se levanta. É então revelado que eles estão procurando um recipiente para sua organização alcançar New Heights e feitiçaria para encurtar. Eles estão procurando por Rebecca, que está chorando sangue naquele momento. Na manhã seguinte, Rei se aproxima de Rebecca e a parabeniza pelo noivado. Ela esclarece que mesmo já estando noiva, ela ficará na academia até se formar. Ouvindo isso, Rei se sente aliviada por não recorrer a uma saída prematura. Quando eles apertam as mãos um do outro, Hyde detecta algo em uma nota mais leve. Os alunos do sexo masculino começam a preparar a cabine e todos nós sabemos por que eles estão tão animados para motivá-los. Ainda mais, Rei anuncia que Alyssa acabou de concordar em usar uma roupa de empregada, deixando-os rugindo. À tarde, Rei aparece no escritório do conselho estudantil para enviar os documentos sobre a empregada café. Quando ele percebe que há muitos assentos vazios, Dino revela que os outros oficiais não virão mais. Rebecca assume a responsabilidade de explicar o assunto urgente. De acordo com Rebecca, Cornea, a secretária do clube, deveria se casar com Evan até que ela entrou em cena e arrebatou seu noivo. Com a maioria dos oficiais ao lado de Cornea, eles se juntaram a ela e abandonaram suas posições no conselho estudantil. Como esperado do RMC, ele se oferece para dar uma mão. Assim que Rei sai da sala, Dinah o segue e informa que o noivado apressado não lhe agrada. Ela acredita que o noivo de Rebecca pode estar tramando algo contra sua amiga. Enquanto toma banho tarde da noite, Rebecca, que ainda está chorando sangue, pondera porque ela continua vendo o passado de Rei em seus sonhos. Quando ela sai
Do banheiro alguém acende as luzes com um olhar desconfiado em seu rosto. Maria pergunta sobre o sangue na toalha. Rebeca afirma que não está tendo nenhuma mancha ultimamente. Quando ela é questionada sobre como ela está lidando com seu noivado, ela diz a Maria que está bem. No entanto, uma vez que Rebeca está de volta em seu quarto, ela deixa cair a fachada e começa a chorar enquanto o festival da escola se aproxima. As meninas entram em uma prova de roupas. Rei entra na sala e sua língua automaticamente conta às meninas como elas estão lindas. Clarice chega com uma roupa de fantasma, mas apesar de sua fantasia assustadora, Rei diz que ela é fofa. A noite cai e Rei espera Rebeca terminar toda a papelada. Ele se oferece para levá-la para casa, já que ela não vai mais ficar no dormitório depois do noivado. A alguns quarteirões da casa do noivo, Evan aparece depois de se apresentarem. O futuro marido assume a partir daí. Enquanto Rei se sente desconfortável, Rex aparece atrás dele. Ele o leva até Abby e os outros, discutindo o motivo oculto de Evan. Depois de investigar o assunto, eles suspeitam que Evan esteja vivendo a identidade de alguém e que ele está atrás dos olhos de feitiçaria de Rebecca em troca da substituição da família Rose. É a mais alta entre as três principais famílias nobres. O pai de Rebecca concordou em deixar Evan se casar com sua filha sem saber que o homem é um olho de feitiçaria. Estranhamente, ela continua a ter um vislumbre do passado de Rei em seus sonhos na escola. Maria se encontra com Rei, embora esteja insegura sobre Rebeca ser a filha perfeita. Maria admite que não pode simplesmente fechar os olhos para o sofrimento de sua irmã mais velha. Rei garante a Maria que ele a protegerá. Sua irmã, sem que eles saibam, Rebeca está assistindo ao fundo. Algum tempo depois ela mal consegue dormir enquanto sua mente continua rebobinando. Rei e Maria se abraçando uma noite. Rei e Rebeca se encontram em seus sonhos. Ela pergunta sobre quem ele é e quando ele está prestes a revelar sua identidade, ele acorda depois disso. Um de seus olhos também sangra na manhã seguinte. Nenhum deles fala sobre a noite passada. Rebeca está morrendo de vontade de saber a verdade, mas ela se impede de perguntar a Rei sobre isso. Logo depois, o dia do festival da escola finalmente chega. Enquanto as irmãs Algren querem ver Amélia, Maria espera encontrar Lily, falando sobre o que Lily retorna, chamando a atenção de todos, pois um dos caras afirma que a porta para o novo mundo se abriu para ele. Enquanto Aren está tão pasmo como sempre, Tana fica feliz em ver Lily mudando para seu simp número 1. Maria luta para se recompor em torno dele. Infelizmente, a participação especial de Lily termina por enquanto, pois ele volta a ser um bate-papo acompanhando Rebeca para pelo menos ajudá-la a esquecer seus problemas apenas por um dia fora do terreno da escola. Maria se depara com uma mulher estranha. Para seu horror, a mulher a avisa que sua irmã morrerá no mesmo instante em que Rei descobre sobre isso por Lydia, que lhe conta que ele pode evitar que isso aconteça. Então o pai de Rebeca intervém e implora a Rei para salvar sua filha no segundo dia do festival enquanto todos estão ocupados. Evan começa a agir e sequestra Rebeca. Assim que ela recupera a consciência, Evan começa seu despertar usando sua habilidade. Rei consegue localizar o paradeiro de Rebeca lá. Vários monstros dão boas-vindas à sua visão, embora sejam criaturas fracas. Rei se preocupa que seu código interno possa não durar com seus números, isto é, até que seu esquadrão chegue ao local para lembrá-lo de seu próprio conselho e de que eles devem confiar uns nos outros com seu trabalho em equipe, e eles eliminam vários monstros de uma vez. Enquanto Gluton vai para o topo da montanha, os amigos de Rei garantem que eles podem se cuidar e então Rei corre para salvar Rebeca. Em outro flashback, o pai de Rebeca revelou que a família Bradley foi amaldiçoada uma vez a cada poucas gerações. Alguém em sua linhagem sofreria com o poder maligno de Croat. Já que Rebeca não conseguia controlar totalmente seus olhos de feitiçaria, ela não seria capaz de viver além dos 20 anos. De uma revelação para outra, figura encapuzada que trabalha com Gluton se revela como o verdadeiro Evan, enquanto Evan, que sequestrou Rebeca e está noivo dela, acaba sendo a misteriosa mulher Licelo Tedden, a feiticeira de fabricação, alegando que ela o controlou e roubou sua vida. Evan jura mandá-la para a vida após a morte, com Rebeca como Croat seu hospedeiro. Evan tenta envolvê-la em chamas até que Licelo interfira para impedi-lo de usar sua habilidade. Ela envia Evan para outra dimensão. Lee Feslot então diz a Maria que ela deve deixar tudo para Rei, sinalizando sua grande entrada na cena. Ansiando pela lâmina de gelo que o feiticeiro está em, Graham Gluton ataca ele apenas para colidir com uma barreira invocada por Licelot. Ela conta sobre seu objetivo, que é fazer Rebeca passar por superaquecimento e fazê-lo ajudá-la a selá-la. Ela revela que Rei é a única que pode salvar Rebeca porque eles estão conectados. Lee Feslot admite que é seu verdadeiro contrato com o pai de Rebeca e
Quaisquer meios que Rei escolha usar enquanto ela viver não importa. Minutos depois Gluton quebra a barreira levando Rei a ativar seu poder enquanto eles se chocam. Lifelot se reúne com Eva em uma dimensão separada usando o mesmo tabu Teshkalina usado durante a luta com Rei. Evan se transforma em um monstro sanguinário, ele ataca Lifelot, mas não consegue penetrar sua defesa com um único feitiço. Evan retorna para sua forma humana com feridas mortais antes de sucumbir à morte. Ele pergunta a Liselot se ela é a mais forte entre os 7, ao que ele diz que não, revelando que o feiticeiro da lâmina de gelo é o mais poderoso entre eles. De volta aos amigos de Rei. Eles soltaram um suspiro de alívio depois de eliminar todos os monstros, ou assim eles pensaram. Monstros mais gigantescos aparecem e os atacam. Felizmente, os feiticeiros veteranos chegam no momento perfeito, pois os alunos usaram a maior parte de seu mana. Carla Abby cuida do barril e Lydia tratam os alunos com um espetáculo enquanto eles exibem suas habilidades opus e aniquilam todos os monstros. Por outro lado, Gluton libera todo o seu poder ao se transformar em ogro Rakshasa com sua força bruta. Rei se torna o inimigo revidando no momento em que Gluton está prestes a devorar Rei. Ele revela seu trunfo congelando seu oponente até a morte dentro do gelo vermelho enquanto Rei cai no chão. Maria impede Rebecca de ajudar. Maria culpa sua irmã por fazer todos ao seu redor sofrerem. Ela até dá um tapa em Rebecca, uma tentativa desesperada de despertar emoções negativas nela. Assim que Rebecca superaquece, Rei usa o bloqueio do Shono para evitar que ele a consuma, salvando assim sua vida após o incidente. As rivais do amor Rebecca e Amélia concordam em competir pelo afeto de Rei. Alyssa e Clarice intervêm, mas antes que possam importuná-las com perguntas sobre o acordo, Rei aparece. Naquele momento o céu noturno brilha com fogos de artifício. No dia seguinte, Rei visita o túmulo de Avarda e apresenta todos os seus amigos a ele. Enquanto a primeira temporada chega ao fim, uma garotinha é vista esperando pacientemente o retorno de seu irmão.